Fala, Sapiens! Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Schum, sou publicitário, especialista em gestão de rádio, ator, locutor, e comigo aqui está o nosso meu amigo Edson. Eu me chamo Edson, tenho 23 anos, sou aluno da biologia também. Não tenho um currículo tão extenso, mas estamos aqui para apresentar o nosso podcast. É isso aí, nós somos alunos da biologia, né? Eu sou aluno do primeiro ano da biologia aqui no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, do campus Muzambinho. O Edson já é meu veterano, né, Edson? Sim, terminando aqui o curso já, né? Bom, pessoas, sejam muito bem-vindas ao Fala Sapiens. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né, Edson? Sim, sim. Achei bem bacana. A gente vai conversar aqui com um professor nosso, que é um professor de biologia, obviamente, né, no nosso curso, com mestrado na área de gestão ambiental. Gestão ambiental? Ó, ele é graduado em Ciências Biológicas, com mestrado em Ecologia aplicada ao manejo e conservação de recursos naturais. E ele também é doutor em Engenharia Florestal. E é isso aí. Nem as ênfase dele aí. Bom, pessoal, nosso convidado de hoje é o nosso grande, queridíssimo professor Paulo Osvaldo. Paulo Osvaldo. Paulo, muito bem-vindo. Olá, gente. Obrigado pelo convite, pela apresentação, pelo carinho. Especialmente eu estou muito tocado, honrado pela oportunidade que vocês me deram de participar aí do início da história do Fala Sapiens. Tenho certeza que a gente vai poder trocar ideia sobre muitos assuntos que chamam a nossa atenção, que nós temos dúvidas e vamos que vamos. É isso aí. Já disse o cientista uma vez que ele só conseguiu enxergar mais longe porque ele andou sobre os ombros de titãs. Agora nós estamos caminhando ao lado dos titãs e um deles está aqui conosco hoje, né, Paulo? Quem me dera, quem me dera. Estou estudando para isso, quem sabe. A história vai nos julgar e quem sabe a gente possa contribuir, mas por enquanto somos todos iguais. Bom, o nosso tema, né, do Fala Sapiens de hoje é ecologia. Paulo, explica pra gente um pouco do que é a ecologia, para que serve a ecologia? Bom, antes de tentar falar um pouquinho sobre a ecologia, sobre o que seria. Então vamos contextualizar, né? Eu acho importante contextualizar para quem acompanha a gente, porque que eu tenho confiança para falar sobre o tema. Então, como vocês me apresentaram, né? Meu nome é Paulo Osvaldo Garcia e como que eu fui parar na ecologia? E como que a gente chegou aí a hoje ter a oportunidade de conversar com vocês em sala de aula sobre esse tema? Então, sou graduado em Ciências Biológicas e até a chegada na biologia, né? Se deu de uma forma muito não planejada, inesperada, que basicamente, como todo brasileiro, sou de grande parte dos brasileiros, né? Sou de uma cidade pequena, e quando você vai ter a oportunidade de estudar, à medida que a gente se aproxima do final do ensino médio, a gente acaba tendo ali uma dicotomia, 2 caminhos para escolher. Você é intimado, Sim. ou você vai trabalhar, ou você vai fazer uma faculdade. E aí, quando ali em Lambari, aqui no sul de Minas, de onde eu sou, a minha família foi me perguntando de quais caminhos eu seguiria. Felizmente, eu tinha o apoio para continuar os estudos. Embora, por reconhecer que é difícil fazer uma faculdade, eu não admitia que eu tinha interesse. Porque a gente tem um medo de não dar certo, né? Você fala, vou fazer e não consegue. Sim. Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei. Então, eu tinha interesse de estudar, mas ao mesmo tempo tinha medo de não conseguir, principalmente por ser de uma família muito humilde, de não ter certeza que conseguiria fazer uma escola pública. Porque a privada não era uma opção. A educação privada não era uma realidade nossa. Então, nesse cenário, a minha família ainda falava,
tenta, porque o não você já tem, né? Beleza, então vamos tentar. Mas vamos tentar o quê? E aí vem aquela questão, como que você escolhe uma profissão? A gente não sabe. Eu acho que até hoje eu não sei, assim, como que eu escolhi ou como que eu vou escolher. Aí eu já estou na minha segunda graduação que não tem nada a ver com a primeira. E, Bem isso. e a gente se coloca numa situação de que essas decisões elas são eternas, né? O que você realmente tem a bagagem necessária para tomar uma decisão dessa magnitude. No entanto, é nos cobrado. E aí, baseado no comportamento comum, como que eu fiz? Iguais a muitos. Quais habilidades ali aparentemente se destacavam, né, na minha trajetória da escola? Uma certa facilidade para conta, matemática, e também grande interesse, mas nem tanta facilidade para biologia, para estudar a vida. E nessa dicotomia aí eu fiquei, nessas duas opções eu fiquei muito tempo. Até um dia que a minha família sentou, em particular tem que falar, né? A minha mãe sentou, aquele olhar de mãe pra gente, falar assim, cara, você não tá legal, né? Por que você tá assim? O que tá acontecendo? Aí você fala, não se preocupa, tá tudo bem, né? Sou jovem, adolescente, totalmente autônomo, independente. Mas realmente estava incomodado e era essa decisão. Pô, eu acho que eles estão me favorecendo, me dando uma oportunidade de estudar. E o que eu vou fazer? Então, eu falei, com outras palavras, que no final das contas para minha mãe que eu estava com dificuldade de saber o que eu ia fazer. E ela não entendeu isso. E é importante falar que na minha família não é comum ter estudo. Né? Então ela simplifica muitas coisas lá em casa. Então, nesse olhar de simplificar, ela falou, mas basicamente o que você gosta? Aí eu falei, bom, pelo que eu gosto, provavelmente é a liberdade que a natureza me sugere. É estar conhecendo bicho, conhecendo planta, e na minha cabeça vinha imagem de lugares muito altos, onde você tem ambientes preservados, coisas assim que traziam paz para o meu interior, né? E, ao mesmo tempo, vinha toda uma pressão, que eu acho que ela ainda existe, sobre as pessoas, sobre as possibilidades de carreira, né? Que basicamente vão se dividir aí em engenharias, medicina e direito. Quando se fala em profissão, né, e modelo, vão aparecer essas opções aí como, se você vai estudar, tem 3 opções só. Sim. E aí, nesse universo, meu era engenharia, né? Que era a afinidade ali com os números. Lembrando que, sendo de uma cidade pequena, também me faltava conhecimento das profissões. Então, para mim, as engenharias basicamente se resumia a matemática. E hoje eu compreendo que vai bem mais além. Bom, aí nesse contexto falei, mas para minha mãe tem a questão da engenharia, né? De tentar uma engenharia por ser bom, um pouquinho com o número. E ela virou, mas isso te faz feliz? Eu falei, não sei, eu só não tenho tanta dificuldade, né? Mas o que me deixa mais tranquilo, feliz, com certeza é imaginar um lugar preservado alto, com aves, canto, bicho, planta. Aí ela falou, então é biologia, cara. É biologia, assinala aí. Mas aí tinha aquela questão, né? Mas biologia você vai conseguir ter a sua maturidade, a sua vida da forma que você quer? E aí, isso era uma pergunta minha comigo mesmo, né? Porque não conhecia nenhuma das profissões, inclusive biologia, né? Com um preconceito que existe de que, por exemplo, o caminho da educação, ele vai te privar de fazer as coisas, ele não vai te fornecer todos os confortos que um ser humano gosta de ter. Tinha essa preocupação. Só que aí, nessas conversas, em algum momento surgiu aquela questão de que vamos tentar, vamos fazer, porque normalmente as pessoas,
quando ela se envolve com algo que ela tem afinidade, o restante se desenvolve, se desenrola. E aí fui parar na faculdade de biologia, em particular na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então tentei vários processos seletivos, tive muitas decepções, né? Por perceber que tinha dificuldade pelo histórico de estudo, sou da rede pública de ensino municipal e estadual, então muita coisa eu fui aprender de biologia na faculdade, eu não tive a oportunidade de conhecer tanto da biologia no ensino médio. Se talvez tivesse experimentado mais biologia no ensino médio, teria mais facilidade em decidir minha carreira, porque na faculdade, subtraindo assim, vamos colocar, o primeiro ano, que foi para sobreviver, onde eu percebi que eu tinha uma defasagem de informação em relação a muitos colegas, e eu tinha que alcançá-los para poder me tornar um bom profissional, superada essa questão que aí vocês estão aí fazendo faculdade, sabe, que a gente com muito esforço, né, literalmente muita lágrima, pouco sono, poucas horas dormidas, a gente equilibra a balança, aí superou ali, vamos ser sinceros, no meu caso, foram 18 meses, 1 ano e meio de faculdade. A partir do 4º período, eu consegui realmente me colocar a par das discussões, ter uma rotina de estudo e desfrutar do curso, enxergar as possibilidades, experimentar as áreas, compreender aqueles primeiros 18 meses de prova final, de notas às vezes não condizentes com esforço, né? Mas sempre perseverando e conseguir entender que realmente eu acho que entre as opções a biologia era uma boa. E conhecendo a história de outros colegas, de professores, vendo que era possível ser então feliz verdadeiramente com a profissão, mas dentro dela eu fui descobrir que biologia é tudo, né? Uma resposta que eu, enquanto professor, não gosto que os alunos me falem quando você pergunta o que é tal coisa. Ah, professor, é tudo. Mas a biologia, ela tem disso. É porque é a profissão que tem por objetivo assegurar a vida. Partindo do pressuposto que nós, seres humanos, temos que garantir a manutenção da nossa espécie. Só que essa área do conhecimento, com o tempo, ela deixou muito claro que a gente precisa de outras espécies, de fatores do ambiente que não são vivos, para ter o nosso conforto, para ter a nossa sobrevivência. E à medida que eu fui entendendo o papel de cada área da biologia dentro da profissão, e claro, experimentando um pouquinho delas, né? Fui estagiário da zoo, fui estagiário da botânica, eu fui me identificando com os assuntos, porém, nunca com ecologia. Porque me faltava maturidade até para entender o que era ecologia na faculdade. Eu fiz a matéria, mas eu acho que eu não entendi. Acho não. Posso falar que eu não entendi. Mas em questão de ecologia, a gente entra na faculdade também sem saber nada do que é ecologia, porque não se fala de ecologia, né? É muito difícil você ver mesmo um assunto e falar sobre o que realmente é ecologia, a gente entender o que é. A gente ouve muito por cima, conhece a palavra, né? É bem provável que quando vocês fizeram a pergunta para mim, né, que nos trouxe até esse momento da conversa, eu ainda não esqueci a pergunta, Sim. Não estou fugindo dela. Sim. Que é ecologia, todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, eles estão pensando no meio ambiente. Ecologia mesmo, Sim. E eu também pensava que era meio ambiente. É falar sobre natureza, provavelmente uma disciplina que vai me levar a conhecer lugares bonitos. Né? Então, é isso, ecologia. E eu não tinha essa dimensão também, na faculdade. O pessoal que abraça a árvore, é aquela visão bem... tem vários preconceitos, né? Essa questão da defesa das outras espécies, que muitas das vezes, quando você está inexperiente na área, você vai só atribuir essa sua preocupação com elas em função realmente de uma
questão ética, do respeito à vida. Mas que na profissão você vai entender que o ser humano ele faz parte do planeta, ele faz parte do ecossistema e ele consome recursos. E a disponibilidade desse recurso está ligado a um conjunto de relações, de situações, que depois a gente vai entender que isso é ecologia. No entanto, até chegar lá, eu fui experimentando. Na zoologia, fui trabalhar com parasito, com vermes, né? No entanto, me descobri uma pessoa muito frágil para fazer isso. Eu me emocionava muito a mexer com os bichos. Eu não conseguia ser só técnico, né? Então, eu começava a pensar, nós trabalhávamos com animais de doação, então é importante, né? Eram animais apreendidos pela Polícia Ambiental, pelo IBAMA, e aí a gente abria esses animais para estudá-los, e ainda assim, por exemplo, me passava a cabeça quanto bicho morre. E aí eu ficava mal, falando, nossa, o ser humano ele é complexo. E essa complexidade, esse excesso de energia que ele tem, ele traz caos para o próprio ser humano e para outras espécies. Isso me atormentava. Eu falei, olha, vou continuar gostando muito de zoo, mas eu não me identifico trabalhando com o bicho, com o zoo. Então, vou para botânica. Vou para botânica. A parte mais laboratorial da biologia, confesso que nunca me atraiu. Respeito, gosto de biologia celular, gosto muito de genética, de imunologia. Eu sou encantado, mas também com a experiência na zoo, eu fui descobrindo um pouquinho que laboratório não era muito a minha. Só que ainda também não tinha essa certeza. Aí fui para botânica, só que para dentro do laboratório. Aí fiquei muito tempo em fisiologia vegetal, gosto muito, mas como o tempo vai passando, vocês melhor do que eu sabem dizer que a gente muda e se aperfeiçoa. Sim. Sim. E consegue, então, fazer escolhas mais interessantes. Nesse meu período na fisiologia vegetal, eu não me imaginei, embora eu me identifiquei a área, eu realmente gosto de planta, eu não me identificava dentro do laboratório com as plantas. Eu falava, ixi. Naquela época, eu tinha expectativa de aposentar. Então, eu falei, 30 anos fazendo isso, pô, eu não sei se é isso que eu quero. Mas planta é algo que me interessa. E aí veio os meus professores, né, em especial meu orientador nessa época. Na zoologia também foi a minha orientadora, que em determinado momento ela me percebeu não tão motivado, não tão engajado. E ela falou, Paulo, o que está acontecendo? Você começou assim, num ritmo muito interessante, e agora você está menos entusiasmado. Eu falei, a professora Sueli e a falecida professora Beth Bessa. Elas falaram, cara, o que está acontecendo? Eu falei, eu gosto, mas eu estou em dúvida se é isso que eu quero. O bicho morre. Os bichos morrem, passo muito tempo no laboratório sem perceber que o dia passou. Então, na época, eu não tinha dimensão que eu já valorizava o meu tempo. Mas esse discurso meio que me encaminha para a pessoa que eu hoje me tornei, que eu respeito muito o tempo e como ele passa. E aí eu falava, olha, eu vou ficar muito tempo no laboratório. Então, as pessoas estão rindo, estão chorando lá fora e eu não estou sabendo se choveu, se fez sol, se nasceu alguém, né? Então, o que eu vou fazer? Vou trocar de espécie. Isso está me atormentando. Aí elas falaram, então vai experimentar. A nossa porta na zoologia nunca está fechada, experimenta e volta. Aquela coisa que o professor sempre fala com a gente, né? Vai conhecer o do outro colega e realmente ter certeza que o nosso é o mais legal. Eu falei, pô, obrigado, professores. E fui para botânica. Lá em Juiz de Fora, a biologia são 2 andares, então a botânica ficava no segundo. E a zoo é no primeiro, é no térreo. Aí chegando na botânica, fui trabalhar com o professor Paulo, em fisiologia vegetal, também, porque dentro da botânica, em especial nessa área, já tinha alguns colegas lá que me falavam da dinâmica de laboratório. Falei, pô, que legal. É cultura de tecidos, né? Então, trabalhar ali com replicação de material
Para quem não conhece, a cultura de tecidos é basicamente a gente criar condições para que uma célula se desenvolva, se multiplique, forme tecidos e dê origem a indivíduos mesmo. É uma forma de clonagem. E aí, isso me fascinava. A ideia em si, nossa, muito gostoso, com planta, vamos experimentar. E passado um tempo, continuo gostando muito de fisiologia, vegetal e humana, inclusive, e animal, mas a questão do laboratório me pegou de novo. Falei, não tô ficando feliz. E aí o Paulo notou. Aí o Paulo me chama para conversar e vai a mesma conversa. Olha, você começou em um ritmo, a sua postura tá diferente. O que aconteceu? E eu falei, eu acho que essa questão de, às vezes, você entrar muito cedo num laboratório, onde muitas das pessoas ainda nem saíram de casa, e sair muito tarde, quando as pessoas já voltaram para casa, essa privação das experiências, das relações, ela não me faz bem. Aí ele falou, olha, então você tem que ver, isso é sério, porque você vai trabalhar nisso. É uma um potencial futuro seu. Imagina você triste desse jeito assim, para sempre, né? Aí ele foi pesado, para sempre. Aí eu falei, nossa, professor, o que você me sugere? Eu não, tem outro. O que você gosta? Eu falei, eu descobri que é botânica eu gosto. E aí meus professores de botânica que estão nos acompanhando estão rindo, porque eu entrei na faculdade falando que planta era muito chato, é um ser inanimado, ele não reage. E aí na aula de botânica, infelizmente, eu peço desculpa, professor. Professor, num caso especial até a professora Viviane. Então, professora, desculpa, eu trouxe caos para sua aula, né? Porque essa imaturidade me fazia atrapalhar a aula dela. Mas eu sempre fui preocupado com os estudos. Então, eu só não era motivado, né? Então, o professor olhava para mim e percebia que o meu olho não estava tão afim. E aí a Viviane sempre falava o que estava acontecendo e eu, muito imaturo e inexperiente, respondia ainda. Ah, professora, eu sou da Zoo, os bichos são a vida, bicho é muito legal. E pior que a gente vê isso acontecendo na sala de aula. Nós somos iguais, somos da mesma espécie, né? E temos histórias de desenvolvimento muito parecido. Então, eu imagino que vocês vão se identificar em vários momentos aí. E dentro disso, eu fui parar na botânica e me apaixonei. E gostando muito de planta, da galera que trabalhava com planta também. As amizades são ótimas, são até hoje. A gente tem o WhatsApp um do outro, telefone, se encontra. Isso aqui. Começou com isso aqui. Mas o Pokémon evoluiu. E dentro dessa dinâmica, ao falar isso pro Paulo, ele falou, olha, você gosta das plantas, mas não gosta tanto, não se identifica no laboratório. Então, eu tenho uma colega aqui, uma professora, ela se chama Patrícia, ela é da uma área que chama ecologia. É muito parecido com o que a gente faz, mas é em ambiente aberto. Então, você falou que gosta de ir para os descampados, né? Para realmente ir para a natureza, eu vou te apresentar a professora Patrícia. Eu falei, professor, muito obrigado. E aí nisso, né, as salas dos professores nessa época em Juiz de Fora, da botânica, eles eram uma sala do lado da outra. E aí, por coincidência, a sala da Patrícia era do lado da sala do professor Paulo, e ela estava ali presente, ouvindo tudo. Aí o Paulo, Patrícia, tá ouvindo? Recebe esse menino aí. Aí eu não precisei explicar o que estava acontecendo, né? Fiquei sem graça, né? Cheguei, a professora já tá conhecendo um lado meu que eu não me orgulho, vamos falar assim, né? Eu tô tão indeciso. Mas ela foi muito receptiva. E ela falou assim, você vai ler um pouquinho. Então, primeiro eu vou te mostrar o conteúdo. Lê um pouquinho sobre tudo. E semanalmente a gente vai conversar e vou tirar suas dúvidas. E
toda vez que tiver uma oportunidade de você acompanhar um aluno meu mais experiente, eu vou te convidar. Eu falei, não, tá ótimo. Eu sei que isso durou, essa experiência de iniciação, durou uns 8 meses, né? Mas à medida que eu ia lendo, eu ia ficando com vontade de fazer. E eu ia entendendo um pouco. E aí desenvolvi trabalhos que nesse momento ainda não sei o que é ecologia, tá bom? Eu estou na ecologia, mas eu ainda não sei. Eu desenvolvi trabalhos que estudavam comunidades de planta, né? Ou seja, as várias espécies diferentes no ambiente natural em diferentes situações. Então, onde tem água, onde pega fogo, onde a gente não tinha um registro de perturbação recente, e fui fazendo trabalhos nessas áreas. E sabendo que eu estava dentro da área de ecologia, mas vendo muita botânica que tinha ali. Então, né, fui agregando experiência nessa área. No período que eu fiz faculdade, é importante salientar que a gente tinha uma crescente de vagas nas instituições públicas federais de ensino. Então, se tinha, naquele momento ali, programas governamentais que abriram mais vagas para estudar na faculdade, tanto na graduação, mas agora também na pós-graduação. E aí, nesse momento que eu entro na ecologia, eu já estou meio que no final do curso. Tá faltando uns 12 meses para eu formar. Ok? E aí, nesse momento, há um aumento de vagas, de programas de pós-graduação e de vagas, e lá em Juiz de Fora eu sou convidado. Se eu não tinha interesse, no final daquele semestre eu tinha potencial de formar, de tentar um mestrado num programa de ecologia, que foi esse aí que vocês mencionaram, o programa de ecologia aplicada da Universidade Federal de Juiz de Fora. E esse seria a seleção para a primeira turma, e eles tinham muito receio, inclusive, de, por ser tudo muito intenso em curto prazo, de às vezes não ter nem candidato, né? De não conseguir fazer uma divulgação muito ampla. Isso é meio que 2004, 2005, essa época. Ou seja, embora vocês hoje a gente nesse momento faça uma conexão com a internet e a forma que ela divulga dados, né? Não era exatamente desta forma nessa época, tá bom? Então a divulgação era complicada e aí se tinha uma captação ali, uma preocupação de, primeiro, inclusive oportunizar os alunos da própria instituição para viabilizar a oferta do programa. E eu não conheci o que era mestrado, tá bom? Nessa época eu fiz licenciatura, eu fiz biologia e licenciatura, eu sou licenciado em biologia, não tenho bacharelado, porque eu não tinha preconceito com educação, com ser professor. Talvez porque na minha família muitos sejam professores de escolas municipais e estaduais. E eu sei que eu já sabia que a remuneração era o suficiente para se viver de acordo com as suas intenções. Aquela frase, né? O professor não passa fome. É pejorativo. Mas é verdade. É forte essa frase. Não só não passa fome, mas consegue sim atingir suas metas. E desde que sejam metas razoáveis. Eventualmente, um ou outro colega de profissão, ele tem ainda muito mais sucesso e consegue transformar isso em aquisições. Mas não é a realidade de todos, nem desejo, ter tantos bens materiais. Isso é muito importante. E esse tipo de educação fora da escola eu trouxe comigo. Então, eu fiz a faculdade de biologia pensando em voltar para a minha cidade, onde, por exemplo, tinha-se dificuldade de ter professores de todas as áreas, lá em Lambari, e contribuir com biologia. Porque uma das referências que eu tive também que me ajudou a escolher a profissão foram os professores que eu tive. E eu tive um professor de ciências no fundamental muito bom. Bacana. Ele é o professor Gilberto. Então, ele me ajudou a decidir um pouquinho também. O professor Antônio, que é um químico, mas que me abriu os olhos para a ciência. A professora Ana, de física. Eles conseguiam
mostrar pra gente na escola municipal e estadual, que às vezes, muitas vezes carece de recurso, eles ainda conseguiam, pelo talento deles, pelo esforço, pela identificação, despertar a gente pra coisa. Então eu fiz a biologia já pensando em voltar para Lambari. Lá no final, me abriram mais uma porta. Olha, tem pós-graduação em ecologia, mestrado. Você o que é cobrado numa prova é muito parecido com o que você já estuda. Você não quer tentar. Eu falei, tentar é bom, né? Por que não mais uma opção? Porque ao retornar para minha cidade, ao formar, eu não tenho certeza de emprego. Eu vou começar de novo a batalha. E tentei. Tentei nesse momento e tive sucesso com os colegas. A partir desse momento é que eu realmente... Quando eu terminei a graduação, que era uma grande incógnita para mim e para a família, de certa forma eu tirei um peso das costas. E aí eu comecei a ter uma disponibilidade no pensamento, uma disponibilidade de espaço no HD mesmo, para absorver tudo que eu tinha estudado. E aí que eu começo a entender o que é ecologia. Fiz o mestrado e aí realmente falei, é isso. Olha só, no mestrado, aí eu vou entender que aquela decisão ali não foi das piores. Foi uma, dentre todas que eu poderia tomar que são boas, que seriam boas, essa realmente se mostrou ser boa. E aí fiz ecologia, mas fiquei um tanto cansado de ecologia, de estudar bastante, né? Que eu entrei na graduação e colei no mestrado, não tive um respiro e falei, é importante ter experiência profissional. Comecei a filosofar comigo mesmo sobre isso, a refletir sobre. E fui para o mercado de trabalho um tempo. E nesse tempo que eu trabalhei, principalmente, eu prestei serviços de consultoria com os colegas de faculdade, fazendo levantamentos de espécies em áreas que sofreriam algum nível de intervenção humana, né? Ou seja, a tal da consultoria ambiental, a consultoria para licenciamento. Um tempo dentro dessa experiência, em determinado dia me ocorreu, a gente estuda tanto, né? Foi um esforço tão pesado para chegar até o mestrado. Será que eu conseguiria fazer um doutorado? Né? Porque a gente identifica, depois que entra no universo acadêmico, que doutorado também parece que tem muito desafio para ser cumprido. E nessa curiosidade de se autodesafiar, vamos tentar ou não, eu falei, o não é garantido, o não é meu, o não eu já tenho. E se acontecer uma coisa diferente? Então, nessa época, entrei em contato com alguns colegas que faziam doutorado em uma universidade também muito respeitosa, com uma fama muito grande, e nessa área que eu tinha interesse, que é estudar ecologia de árvores, a universidade era uma referência, é uma referência, que é a Universidade Federal de Lavras. Eu entrei em contato com os meus amigos, lá da graduação, e falei, será que vocês identificam aí, de acordo com o ambiente, que eu tenho condição de fazer parte da equipe? E o pessoal me incentivou muito, falou, tenta, cara, tenta. Estuda para a prova, vem fazer entrevista, vem de coração aberto, que você tem perfil. Eu falei, então obrigado. E aí faz os trâmites e dá certo. Nessa oportunidade, o doutorado dura 4 anos, aí 4 anos estudando ecologia de floresta, aí foi o tempo suficiente para responder a primeira pergunta, né? O que foi a ecologia? Então, com essas experiências, a gente foi ver, eu fui aprendendo que a ecologia, na verdade, é um juntado. É um juntado dos conteúdos da biologia, é uma reunião de biologia celular, imunologia, pensando em fungos, bactérias, vírus, plantas, animais, que tenta entender quais as relações esses organismos têm. Quais relações que eles têm com o solo, com a água, com a atmosfera? Qual relação o solo tem com a água? A ecologia, ela é um conjunto de perguntas que sempre começam com
quais são as relações. Então, hoje, né, o nosso desafio, quando vai se definir ecologia, é que ela é muito ampla. Então, depois que, na primeiro contato que eu tenho com os estudantes, eu pergunto o que é ecologia. E eles falam meio ambiente. O sinônimo de meio ambiente. Aí eu falo, ó, eu acho que a gente vai ter que aperfeiçoar isso. Tá muito aberto o conceito. Depois da gente conversar um pouco sobre as aplicações da ecologia e chegar nesse nível de discurso sobre as possibilidades de relações que existem no planeta e qual a importância dela para a formação do planeta e para ele se manter funcionando, aí eu pergunto novamente o que é ecologia. E aí dessa vez não vem a resposta meio ambiente. Eles respondem tudo. Aí meu coração se enche de alegria e falo, eu compreendo o que vocês estão me dizendo. Mas imagine agora que a gente tem que ensinar para os outros o que é ecologia. O que seria uma palavra que, após uma breve conversa, ajuda as pessoas a entenderem. E aí o pessoal fala, a ecologia é interações, relações. E aí eu concordo com esse conhecimento que é produzido ali. Porque eu realmente me posicionaria hoje assim. Ecologia é uma área da ciência, é uma área que produz informação para se ter conhecimento científico, que tem o desafio de saciar a nossa curiosidade sobre como as relações entre os organismos e o seu ambiente ocorreram, ocorrem, ocorrerão, e qual é o desdobramento disso para a vida no nosso planeta, em especial para a vida do ser humano. E aí, nesse cenário, a ecologia é a principal ferramenta para a educação ambiental. Bacana. Interessante falar que você começou falando lá atrás que a biologia é tudo. Lá atrás mesmo, né? Biologia, que a biologia é tudo, mas na verdade a biologia tem várias áreas que quando você junta tudo, a gente chega na ecologia. Isso. Então é muito legal. E eu gosto muito da ecologia também. Descobri, estudando, né? Descobri na faculdade da ecologia e eu acho muito interessante essa liberdade que a ecologia dá da gente discutir os assuntos e pautar algumas coisas que as pessoas ainda não pararam para ver, que são coisas, às vezes talvez óbvias que estão ali acontecendo, mas as pessoas não pararam para, só para pensar naquilo. Por que a gente precisa, talvez, mudar o jeito de agir para que a coisa aconteça? Sim. É uma coisa que o estudo vai trazer pra gente, né? E a ecologia, ela é uma forma de estudar as interações de tudo que está acontecendo e acaba que a gente consegue extrapolar, vamos dizer assim, esse conceito também para entender as interações que estão acontecendo na nossa vida. Então, pelo menos do meu ponto de vista, assim, né? Depois de ter feito quase o curso inteiro, né? Falta só uma matériazinha para terminar. Eu acabo analisando minha vida de maneira diferente por conta da biologia. Talvez se eu tivesse em outro curso, talvez se eu tivesse em outra área do conhecimento, eu poderia ter uma visão diferente e poderia ser moldado por essa área também. Mas a minha interpretação da minha vida hoje, ela é muito moldada por conta dos estudos que eu tive. E aí eu entendo, quando o Paulo explicando aqui, assim, né, das interações e tudo mais, eu tava pensando, se eu fosse resumir o que é ecologia, eu ia falar que são as interações entre os seres bióticos e abióticos. Mais ou menos isso. E é uma coisa que fez muito mais sentido na segunda matéria que a gente tem com o Paulo, né? Você fez a primeira matéria agora nesse primeiro semestre. Tô vendo a segunda agora. Ó, spoiler. E aí a gente viu a segunda matéria, só que no nosso curso, como era antes, era no último período. Uhum. Então a gente viu o semestre passado e começou a fazer muito mais sentido as coisas. Eu já tinha visto praticamente todas as matérias do curso e aí trouxe uma visão diferente. É muito interessante isso. Se vocês me permitirem, e se não permitirem também,
Eu vou fazer da mesma forma. Desculpa aí, é de brincadeira. Mas fazendo uso dos exemplos que vocês falaram, né? E aqui a gente tem diferentes momentos da biologia, um já formado, um formando e um início do processo. A questão da ecologia, lá no final do curso, depois eu converso com o pessoal, é uma fala que vai contra o meu papel na escola mesmo, né? A ecologia em si, ela não existe. A ecologia é uma abstração, porque ela é a reunião das áreas do conhecimento ligadas, inclusive à biologia, principalmente à biologia, mas de outras também, que você vai estudar como elas se comunicam. Essas áreas do conhecimento, as informações disponíveis do pessoal de zoologia, as informações disponíveis na botânica, as informações disponíveis na micologia, né, nos estudos de fungos, mas essas informações que vão desde a identificação em nível de espécie até o metabolismo, os órgãos que se constituem, a ecologia se apropria disso e as relações que existem em cada nível de organização da vida, e a partir disso tenta compreender como chegamos no atual momento da nossa sociedade, da nossa espécie. Então a ecologia em si, ela realmente não é uma matéria exclusiva com conteúdo só dela. Ela é uma concretização da interdisciplinaridade. E aí o pessoal normalmente, quando começa no curso, me pergunta assim, se acha interessante a ecologia e o que deveria estudar para continuar na área. Óbvio, tem os livros de ecologia, mas esses livros são resumos das disciplinas todas, né? Então, dentro da parte da educação, os mecanismos de transmissão de informação, de assimilação, de aprendizado, a produção de material, a ecologia, ela vai juntar tudo isso para que a gente chegue na sociedade, no ser humano, e tenha a condição de dialogar com ele, mostrando o papel dele no ambiente, seja para construção de situações positivas, seja, o que é mais repercutido aí na mídia, os eventos negativos que o ser humano propaga, ok? Então, dentro disso, a ecologia, ela preenche esse espaço. E dentro da profissão, que aí eu vou fazer o uso aqui do espaço que vocês tão brilhantemente estão criando, né? E, de novo, né, é um orgulho participar com vocês aqui do início, para falar da profissão biólogo, porque vocês estão relatando que já modifica a sua forma de se comportar na sociedade, de se relacionar. Sim. E aí a gente tem que lembrar, né? Qual é o papel, o que é uma profissão e o papel dela. Então, isso durante a minha formação, eu senti, talvez até por uma limitação minha, uma dificuldade de identificar para que serve o biólogo. E quando eu comecei a trabalhar, eu não me dei conta que meus alunos também, às vezes, tinham essa dificuldade. E nós, enquanto professores da profissão, a gente não conseguia iniciar a maturidade dos alunos para esse sentido, para esse campo. E a profissão, a gente tem que, ao se perguntar sobre a dos outros, fica mais fácil responder. A gente percebe que as profissões, elas atendem às necessidades humanas, de forma direta ou indireta. E dentro disso, o que a biologia, as ciências biológicas, tem para oferecer? Qual necessidade ela supre, né? E qual seria a ocupação do biólogo? Então, eu acho muito importante colocar aqui a minha percepção disso. Sou formado desde 2005, graduado, licenciado e iniciei biologia em 2001. Então, hoje, eu já tenho mais de 20 anos de experiência sobre o assunto, efetivamente. E a biologia é justamente a profissão que tem o desafio de assegurar a manutenção da vida humana na Terra. Os nossos esforços, eles direcionam na compreensão do planeta, dos elementos que o compõem, para entender a vida. Lá na nossa primeira aula de biologia do ensino médio, o professor vai questionar o que significa o nome da disciplina Biologia 1, né? Bios é vida, logos, estudar, pesquisar, investigar.
investigar a vida. Mas isso, como uma profissão, atende ao quê? Então, essa profissão que investiga os vários elementos essenciais à vida, com preocupação à vida humana, ela é tão relevante que ela tem que estar na formação básica do ser humano. E um dos nichos que a gente tem para ocupar enquanto função, enquanto emprego, é a docência, a licenciatura. Talvez o mais bonito deles. Que aí a gente vai ter o desafio de desacelerar as pessoas para que elas entendam por que estão estudando biologia. Mesmo se eu me formar engenheiro, mesmo se eu me formar um historiador, em qual lacuna do conhecimento isso preenche? E a gente tem lá na atuação na educação a importância de relevar o desafio de evidenciar para quem nos ouve, seja na escola ou fora dela, mas pensando na escola, qual a importância da membrana plasmática, de um plasmódio, de um lago, das reações químicas que ocorrem nisso tudo, né? E isso, ao fazer uma faculdade que tem esse desafio como profissão, é claro, vai moldar o ser humano que a gente se torna. Então, eu acho muito importante frisar isso, né? E no fim, talvez eu acabe destruindo o sonho de alguns aí ao falar que a ecologia, na verdade, é uma grande abstração. Ela é uma reunião de outros conhecimentos. Mas, assim, você chegou a falar da sua vivência enquanto acadêmico, né? Quando estava estudando, você teve todas as experiências, né? Até chegar a entender o que é ecologia. E de certa forma, esse caminho, né? Você passou pela zoo, foi para a botânica, para entender tudo isso, você conseguiu chegar na ecologia em si. Mas eu acho que tudo o que você fez, eu acho que teve essa influência, até porque, como você falou, a ecologia é tudo, né? Para entender. Eu não falei isso, não. Falou assim. Para entender. Não respondam isso. Tá gravado. Tá gravado. Cadê? Tá gravado. Mas sim, né? Essa abstração, ela envolve tantas relações que aí agora eu vou causar ciúme nas pessoas, né? Então, a biologia celular é uma área da ecologia. Uhum. A fisiologia é uma área da ecologia. A anatomia é uma área da ecologia. Que aí, reunindo todas elas e como isso promove a vida, é o desafio. Sim. E falando, vamos falar um pouco aqui do IF, daqui do Instituto Federal que eu sou de Minas, do nosso campus Moçambique, onde a gente está. Você falou, né, das suas experiências, e aqui também ainda não tive a oportunidade de participar de das atividades que são fornecidas pelo curso aqui. Eu também estou começando agora também, né? Mas o Edson pode falar um pouco melhor que eu sobre isso. Mas tem várias vivências também que o pessoal que ingressa no curso, não só na biologia, mas todos os outros cursos, que o IF fornece, né, até estágios e algumas coisas bem bacanas. Aqui, se a pessoa quer seguir ecologia aqui no IF, ela pode seguir alguma área específica ou é aquela coisa mesmo? Vamos fazer tudo até chegar lá. Bom, ambos caminhos são possíveis. Então, primeiro, né? Por que ambos são possíveis? A gente tem que deixar nítido quem é o campus Moçambique. Uhum. Então, eu acho que não consigo responder sem falar do campus. O campus Moçambique do IF Sul de Minas, ele tem uma estrutura e uma organização que, por si só, ele representa uma universidade. Então, os recursos humanos, os recursos físicos, eles são de excelência. Então, aqui, para a formação dos estudantes, tem uma riqueza de laboratórios, de espaços que ajudam muito a aumentar a nossa criticidade, ajuda no ganho de informação, e tudo isso vai contribuir para fazer uma boa ecologia. Então, é possível ter experiências em vários laboratórios e vários setores diferentes. E, de repente, por exemplo, querer aplicar isso, a melhora de um serviço, a redução de um impacto que aquela atividade causa, e aí você vai para a área de ecologia, como é possível, desde o início, você realmente se identificar com a investigação das espécies de um grupo que tem. Um grupo, quando eu falo, né, pode ser de animal, de plantas,
ou até fungos, você se identificar com esse grupo e já querer saber por que tem, quantas espécies tem naquele local, por que ela está ali, como que ela se mantém, e seguir já um caminho mais objetivamente com um cara de ecologia, que vai produzir essa informação. O resultado dessa pesquisa é direcionado a melhorar, a criar harmonia entre o ser humano e as espécies que já ocupavam o ambiente aqui, ou que chegaram a ocupar depois que a nossa espécie se fez presente. Então, dentro do campus Muzambinho, do IEFSU de Minas, quem hoje não sabe se tem interesse exatamente pela ecologia e também acha que gosta dos outros laboratórios, não há problema nenhum. Porque lá na frente, se você quiser virar um assunto, aquele tema seu para ecologia, é possível. Porque vai ser uma aplicação basicamente, agora imaginando na atuação profissional desse indivíduo, de como as relações ligadas àquela determinada atividade produtiva, àquela determinada atividade de ensino, como elas interferem na vida com qualidade do ser humano. Muito bacana. Sim. E quando você fala, assim, por exemplo, que a ecologia ela faz parte das outras, né? A gente pode ver em muitos trabalhos, por exemplo, quando a pessoa está apresentando, que ela vai falar de algum animal, ela obrigatoriamente vai falar da ecologia daquele animal para explicar o porquê que chegou a determinado ponto evolutivo, quais foram as interações e tudo mais. Eu acho que nesse sentido que a gente consegue ver que realmente, tipo, a ecologia, se você quiser seguir para essa área, você tem muitas áreas ainda para seguir dentro da ecologia, né? Sim. Você pode ir para as plantas, você pode se especializar mais nos animais, mas você pode às vezes se especializar nos fungos, né? Então são várias áreas que você pode estar brincando ali de estudar, né? A gente está falando muito de coisas palpáveis, mas a ecologia também envolve algumas coisas não palpáveis, né, Paulo? A gente pode falar também dos fatores climáticos, e entre outras coisas. Explica um pouco pra gente essa parte também, Paulo. A gente falou muito daquela parte do toma aqui pão na massa, do planta, né? então, e o restante, essa parte não palpável da biologia, da ecologia. Como os fatores ambientais interferem nos seres vivos, as Isso. possibilidades dessas investigações? Sim. Se vocês só me permitirem, é quase que uma compulsão minha, viu? Então eu peço desculpa aí para quem nos ouve, mas fazendo só um gancho no que o Edson trouxe para gente, ainda que a gente hoje, a maior parte das pessoas reconheça a importância da ecologia pelos prováveis frutos que ela vai gerar, que é melhorar a qualidade de vida do ser humano, e a ecologia como linha da ciência, como proposta de produção de conhecimento, ela não é tão nova. Ela vai ser ali do final, da segunda metade de 1800, do século XVII. Não, século XIX. Eita. 1800, século XIX. Na segunda metade do século XIX é que realmente na Europa vai se cunhar o termo e falar as possibilidades que ele tem de investigação. A ecologia, ela só se fez presente, ela parece que surgiu para o mundo a partir de 1990. Né? E uma das coisas que eu me questiono às vezes, se eu vim para a área de ecologia porque eu me identifico com o assunto, ou se era o assunto coqueluche da época quando eu fui me desenvolvendo. Né? Um assunto que virou a modinha, era o trend top. Junto com a educação ambiental, né? Porque ao se propor a educação ambiental, que nada mais é de que educar os indivíduos a partir das questões ambientais, precisava de ferramentas que possibilitassem isso. E ao se buscar na história, qual ferramenta tem para se ajudar a educação ambiental? Tinha uma tal de ecologia. Então, a educação ambiental, o termo vai ser cunhado em 1972, e para tentar praticar a educação ambiental, vai precisar reunir conhecimento. Quem ajuda? Quem ajuda? Tem profissional? Quais profissionais se aproximam? E o pessoal da biologia, mais dedicado à ecologia, tinha condições.
Então, a ecologia, o emprego dela, o uso, a apropriação nossa, é recente. Então, muitos, até hoje, 2023, a gente tem pessoas que não têm certeza se fazem ecologia, porque ainda se fala muito, mas se sabe pouco do que é, né? E, inclusive, a gente pode tematizar a partir da pergunta que vocês fizeram, né? Então, sobre essas questões ambientais, essa semana a gente em discussão, em aula, e aí, para vocês que estão nos ouvindo, né? Se está questionando se acontece isso tudo em aula mesmo, se nossa rotina aqui no campus Muzambinho é tão acelerada assim, se você está com dúvida, gostou, não se esqueça, né? O nosso processo seletivo é gratuito. Sim. O curso de biologia, a oferta é anual, então o vestibular é sempre na segunda metade do ano. E, ao contrário de que alguns pensam, nós somos a instituição pública federal que não tem taxa para estudar, né? Então, você não tem mensalidades. Tudo aqui é gratuito, entre aspas, porque, na verdade, é o dinheiro que é arrecadado pelo contribuinte, né? Quando você aí paga os seus impostos, que gera essa estrutura que a gente ressaltou aqui, que é de grandes universidades. E durante as nossas aulas dessa semana, o pessoal me perguntou sobre o posicionamento da ONU, que iniciamos o período da ebulição global. Então, o que seria ebulição global? Essa aula o Bruno estava presente, né? Foi uma colega nossa, a Natália, que trouxe isso, que o conselheiro da ONU queria trazer com isso. E está justamente associado à previsão que foi realizada há mais de 20 anos atrás por modelos matemáticos ligados à biologia, física e química, às ciências, que eles já alertavam que a partir do momento presente que nos encontramos, então a partir de 2020, os extremos climáticos ficariam mais frequentes, como temperaturas muito elevadas, exatamente similar ao que a gente está vivenciando aí nos últimos meses, ok? E há uma previsão, nos próximos 5 anos, que nós teremos a superação de recordes de temperaturas mais altas da história do planeta. Pelo menos 3 vezes ele vai ser quebrado, né? Então, a gente acabou de verificar aí nos últimos meses o calendário esportivo sendo alterado, a preocupação com eventos que já envolvem atividade física por causa de condições climáticas. E como que a gente investiga isso? E aqui no campus dá para investigar? Sim, porque essa nossa busca por informação é uma parte de perguntas simples. Inclusive, por exemplo, da mudança climática, é muito importante deixar claro que o homem não está causando ela, mas ele está acelerando. E isso é um ponto meio que vencido dentro da ciência. Há muitas pesquisas que mostram sobre os desdobramentos negativos da ação humana, e o principal desdobramento é a produção de gases que na atmosfera eles aceleram o aquecimento do planeta. E o grande problema, então, muitos vão focar na emissão dos gases. Como vamos reduzir a emissão dos gases? Como vamos produzir de forma diferente? E sendo que isso, na verdade, é enxugar o gelo. Porque o problema, na verdade, é o ser humano. Sim. O ser humano, ele entende que o processo produtivo dele, a relação com o meio dele, pode gerar impactos negativos. Embora eu tenha um pouco mais de experiência que vocês, eu não tenho tanto mais experiência. E essa minha curta trajetória na profissão já me permitiu encontrar pessoas que, ao dialogarem com elas, naquela natureza, né, ambientes abertos que me trouxeram para a biologia, então eu conversando com essas pessoas que não tinham tanta instrução, não tinha tanta a educação formal na vida delas, eu já ouvi mais de uma vez que a floresta não acaba. Então, conversando com pessoas bem simples, privadas do conhecimento formal, elas falam assim, não, o povo fala que a floresta acaba, mas eu já andei aqui por essas serras. Era uma área mais preservada, então você tinha ali hectares de floresta preservada. E só para o pessoal ter uma noção, um hectare sempre vai ser mais ou menos o tamanho de
do gramado do campo de futebol. Ali você vai ter mais ou menos 10 mil metros quadrados. Então, às vezes, né, mas infelizmente raramente, você tem a oportunidade de conhecer um lugar que a área de floresta vai se comparar a mais de 500 campos de futebol. Ou seja, é uma dimensão significativa de espaço, né? E aí, nessas condições, conversando com pessoas humildes, eles falavam que já tinham dado 1 ou 2 montes, cansaram, e mesmo eles cansados ao olhar para o horizonte, tinha floresta ainda. Então, floresta não acaba. Você pode usar que não acaba, sempre vai ter, é um negócio que reveste todo o chão do planeta. Então, muitas das pessoas não têm essa dimensão nem de como o planeta é formado, de entender às vezes que grande parte dele ou é revestida por oceano, que também muitos não conhecem, sabem da televisão, alguma coisa assim, e o que não é oceano é mata. Não entende, por exemplo, as transformações naturais, que a gente vai chamar de biomas. Que, né, você tem áreas florestais, mas não florestais também. Então, é possível, primeiro, ajudar nesse papel da ecologia, investigando a compreensão das pessoas sobre a dimensão que elas têm dos atos humanos ao usar sacolas, ao não se preocupar em reutilizar instrumentos, objetos, ou reaproveitar partes de alimentos que não são tão convencionais. E aí você se surpreende. Atualmente eu estou fazendo inúmeras investigações com o conhecimento, a atitude das pessoas, a percepção, com áreas associadas à água, com o uso de plástico, com a real dimensão do que é sustentabilidade, porque todo mundo fala sustentabilidade e está nítido na cabeça das pessoas. E quando você pergunta, então vamos falar sobre... as pessoas não têm a dimensão verdadeira do que é e dos efeitos. O último trabalho agora que a gente apresentou, os últimos foram justamente com relação a áreas ligadas à água, que a gente chama de áreas ribeirinhas, ripárias, ou ecossistemas ciliares, e o uso de defensivos tóxicos na agricultura regional aqui. Os 2 trabalhos deixaram a gente espantado. A gente teve que superar o espanto para depois escrever o trabalho. Porque as pessoas tinham total desconhecimento de como pequenos atos mudam o ambiente, interferem na saúde dela e interferem na questão de temperatura, de evaporação, que vai dar na mudança climática. Então, nós temos essa possibilidade da investigação para conscientização, para orientar políticas que vão tratar do assunto, e o Campus Moçambique, a estrutura que tem ainda dados de estação meteorológica, tem climatologista, né? Então não sou eu especialista da área, eu não sei fazer, mas eu conheço quem faz, né? Então as amizades são muito importantes para a vida também, nesse sentido de aperfeiçoar, de nos complementar, e no campus, por exemplo, a gente vai ter essas oportunidades, inclusive com a oportunidade de você, se tiver interesse, realmente buscou fazer uma boa formação, aproveitou as oportunidades que existiram, de você continuar parte dos seus estudos fora do Brasil. Porque o campus Muzambinho do IF Sul de Minas, ele tem programas que te permitem hoje, aí a outros países da América do Sul, da Europa, que você pode complementar a sua investigação lá, fazendo paralelos. O Canadá também, né? Sim. O IF tem para ir para o Canadá também. Lembrando que o IF ele incentiva a galera, né, a isso. Tem gente que acha que vai fazer intercâmbio e vai, não consigo porque é caro, não consigo viajar. Não, mas o IF ele dá oportunidade para a galera que está cursando, né, que está aqui, para poder ir para fora. Então não é um sonho tão difícil de alcançar. Assim, a galera que está aqui, que almeja fazer alguma pesquisa, um estudo nessa área. A gente está falando dessa mudança, né, do pensamento e entender essas músicas, mas entender realmente o que, como acabou de falar, né, Paulo, sobre a sustentabilidade. A gente fala e não sabe o que é e como explicar realmente o que fazer para manter a sustentabilidade. Nesse sentido, Paulo, qual que é a importância da educação em si, quanto a esse conhecimento, quanto a essa... Me fugiu a palavra agora. Mas realmente a conscientização mesmo, a educação e a conscientização, esse paralelo.
Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta que eu tenho que realmente eu paro para organizar melhor minhas palavras, porque a gente usa a palavra importante com muita frequência. Uhum. E isso acaba desvalorizando o significado da palavra. A educação é uma palavra que ela merece, ela deve ser tratada verdadeiramente como importante. Porque a sustentabilidade, então, usando de experiências profissionais minhas, o grande desafio, por exemplo, é muito parecido com o conceito de ecologia. Quando a gente se questiona e pergunta ao próximo o que é sustentabilidade, aí você dá aquela respirada para ver a ação do outro, né? E nisso você percebe que o pessoal não elabora muito o pensamento para rapidamente falar que sustentabilidade corresponde ao uso planejado dos recursos naturais. Quer dizer, a própria pergunta não foi compreendida. Uhum. O que é sustentabilidade? É sobre explorar petróleo? É sobre combustão de gasolina? É sobre captação de água? É sobre emissão de fumaça para a atmosfera? Então, sustentabilidade do quê? É de um processo ou de algo maior? E ainda, nesses exemplos todos, eu tenho certeza que está passando na cabeça do pessoal exemplos de impactos do setor produtivo. Né? A sustentabilidade, a produção agrícola, a produção pecuária, a produção industrial. E elas devem ser aperfeiçoadas constantemente para gerar sustentabilidade. Mas o que então é a sustentabilidade? A sustentabilidade do quê? E aí as respostas simples são as mais fascinantes, já que traz provavelmente maior aprendizado. E aí agora, tenho certeza que todo mundo já respondeu, corrigiu a resposta aí, quem não falou que a sustentabilidade é da vida. Né? Então a biologia é a profissão para proteger a vida. A sustentabilidade é de quem? Da vida. Como que você promove essa sustentabilidade e aperfeiçoa? Pela educação. Mas o que é a educação? Ela é só para sustentabilidade? E aí é que vem, né? Qual é a importância da educação? Seja você um amante da biologia ou não. Mas da educação você tem que respeitar e amar, né? A educação, ela não foi elaborada para trazer riqueza. Né? Se você vai... Qual foi o objetivo dos primeiros na sociedade que sugeriram o processo de educação para a civilização nossa? E não era ganhar dinheiro. Acontece que o processo de educação formal, ele te capacita tanto que você exerce uma profissão e vem a ganhar dinheiro com ela. Mas a educação não tem esse objetivo. Não vai ser raro você perguntar para as pessoas por que você estuda e ouvir para ganhar dinheiro. E aí você vira e pensa, você pode chegar à conclusão que esse processo formativo, essa educação que ela recebeu, ainda não está completa. A pessoa não entendeu o jogo. A educação, ela é para tornar o ser biológico, que no final das contas, pode doer o ouvido de quem está nos acompanhando agora, o ser humano é uma espécie da fauna de vertebrados do planeta. Ele é só um dos animais. O que faz o ser biológico ser mais complexo? Deixar de ser só o primata para ser o Homo sapiens, né? O Fala Sapiens. Fala, sabe? Melhor dizendo. Então, é a educação. A educação que a gente recebe desde o berço e depois vai ser continuada no ambiente formal, que seriam as escolas, por exemplo, ela vem para despertar a nossa crítica com relação aos elementos que compõem a vida. Primeiro você tem que entender do que a vida é feita, do que os seres vivos são feitos, como eles se mantêm vivos.
A educação é para isso. O português, a matemática, a história, a geografia, eles vão te dar bases para compreender a vida em diferentes circunstâncias, em diferentes espaços, em diferentes tempos, em diferentes realidades. E com essa compreensão, o processo de educação bem feito vai te deixar muito curioso e sempre crítico ao que lhe é apresentado de forma impositiva. Então, nesse sentido, um bom processo de educação é a única esperança para a sustentabilidade. Não de eu cobrar das grandes marcas, dos grandes produtores, atitudes mais sustentáveis, mas que me permita uma fiscalização individual do meu agir, do meu consumir, do meu relacionar, porque a sustentabilidade, se ela é sobre vida, e olha só que importante que a gente está conversando, vida com qualidade não é qualquer tipo de vida. Nós temos que ter vida digna, com qualidade. A forma como eu me refiro a vocês, como eu os ouço, como eu me posiciono frente à sua vestimenta, às suas roupas, ao seu jeito de falar, vai impactar a sua qualidade de vida. E a minha também. Então a sustentabilidade, ela depende da educação porque ela é uma mudança de hábito em função de atitudes mais críticas que só são possíveis se cada pessoa tem um mínimo para se posicionar. E como brasileiros, infelizmente, a gente está longe dessa realidade. Principalmente em épocas de informações falsas, tão facilmente disseminadas. Então as pessoas têm muitas experiências, vivência pessoal, que permitem opinar sobre tudo, mas não de forma crítica. Agindo aí de uma forma que ficou popularizada nos últimos tempos como rebanho, como gado. Então, o próprio fato de você ser, às vezes, enquadrado numa situação dessa, né, de um grupo de indivíduos ser tratado como um rebanho, a gente não se questiona por quê, o que é isso? O que é o rebanho? O que está sendo questionado ali, né? O que está sendo sugerido? E então, num ambiente em que o empoderamento das pessoas pela crítica e pela capacidade delas se tornarem independentes, nós não temos essa realidade para todos no Brasil ainda, torna a sustentabilidade um desafio, né? E, infelizmente, faz com que a área que eu tenho especialidade seja importante. Então, muito importante, vamos falar assim, porque uma das coisas que eu falo com o pessoal da ecologia é na segunda parte da matéria, na biologia, que a gente tem 2 momentos diferentes. Mas no segundo momento, onde todos os ânimos estão mais calmos, as pessoas estão mais abertas a ouvir, a necessidade da ecologia indica uma falência na nossa organização enquanto espécie e é, uma certa forma, um motivo de vergonha. Falar que se precisa de ecólogos mostra que algo deu muito errado, né? E aí a ecologia vai disponibilizar informações para que seja feita uma educação, só que agora baseada no ambiente, a educação ambiental. E essa educação ambiental, ela tem por objetivo empoderar pessoas, independente do que ela se torne. Não tem que fazer faculdade, gente, né? Não é uma obrigação. Inclusive num país que não é tão fácil. Sim. Mas a educação básica é fundamental, né? Você fazer ali a educação desde as séries infantis até o que o pessoal antigamente, né, chamava de ginásio, que vão ser o primeiro, segundo, terceiro anos do ensino médio. Esse processo formal de capacitação ele é importante para entender o valor da vida, o que é necessário para ela. E a ecologia ela vai dar informação para a educação ambiental, que vai ser empregada na escola com esse objetivo, e se a gente tiver sucesso nesse processo, que é novo, então vamos falar assim, ele tem 20 anos de idade, 20 e poucos. Mais para frente, a gente vai enxergar a sustentabilidade como algo mais palpável. Nesse momento, ainda a gente enxerga mais os desafios. Eu acho que a educação ela entraria justamente para mudar a cultura, né, da nossa sociedade. Porque você pode, por exemplo, taxar uma empresa, você pode
criar políticas que vão reduzir, por exemplo, os danos que uma empresa causa, mas se você não muda a cultura daquela sociedade, as pessoas não vão cobrar, os donos das empresas, por exemplo, não vão importar muito, vão tentar achar uma brecha, mas quando a sociedade como um todo, ela entende a importância disso, entende que, beleza, eu preciso disso não porque está na lei, mas porque é necessário para a gente continuar sobrevivendo na Terra. Para a gente não ter que ficar caçando lugar no espaço. Ah, vamos levar todo mundo para Marte, não vai dar. Então, por que não consertar a Terra enquanto a gente ainda tem tempo? Consertar, né? No sentido, ela não tá quebrada, mas a gente estragou ela de alguma forma que a gente precisa recuperar ela. A gente está estragando e nessa vibe, né, a educação, então, ela permite, sim, mudar a cultura, quando necessário, mas a educação é muito fascinante. É muito fascinante. Primeiro, porque ela vai permitir compreender o que é cultura. Então, muitos de nós, e eu falo por mim, então vou falar em primeira pessoa, eu demorei muito tempo para saber a importância da cultura. O que é? Eu não sabia o que era, né? Ainda acho que tenho dúvidas sobre. Mas o que eu aprendi sobre me permitiu respeitar e valorizar. Então a educação é esse processo que vai permitir compreender as culturas, né? Valorizá-las de acordo com o que é apresentado nessa cultura e, claro, alterar quando ela for trazer algum tipo de malefício, né? Então é muito importante a educação. Sim. Bom, Paulo, vou te cortar já, né? Nosso horário já está mais que estourando. Então, gostaria primeiramente de agradecer a você, Paulo, por ter aceitado esse convite, né? Ter aceitado estar aqui conosco. Eu sei que não é fácil estar aqui falando e estar na frente das câmeras e nos microfones, assim, expondo ideias e conteúdo, né? Mas foi muito bacana, muito bom. E espero que nós tenhamos um próximo encontro, porque tem muita coisa ainda para ser abordada. A gente trouxe aqui uma pauta muito grande. A gente não abordou nem um terço disso. A gente fez 3 perguntas, eu acho que de uma folha inteira aqui, assim, mais ou menos. E a gente quer agradecer muito se você tá muito feliz por estar aqui. A gente está muito feliz por você ter aceitado participar. É um dos professores aqui do IF que eu acho que todo mundo tem muito carinho, assim. Sim. E é uma pessoa que a gente sente confortável para ter a conversa ou começar do projeto, né? Eu acho que isso é muito importante também. Nosso projeto está começando e a gente precisa de alguém que a gente se sinta mais confortável para conversar também, né? Sim. Bom, então primeiro eu peço desculpas, né? Porque vocês não conseguiram fazer mais perguntas porque eu me excedi aí na conversa. Os assuntos, na verdade, realmente são pertinentes e aí são coisas que levaram, né? O conteúdo que é... Mas ainda assim eu peço desculpas por ter, às vezes, desvirtuado a nossa interação, mas ao mesmo tempo também agradeço, porque é desafiador conversar, né? E registrar esse momento para que a gente possa atingir mais pessoas. Mas eu agradeço bastante o carinho, a empatia, além do convite, porque foi o ambiente que foi criado aqui que... Pelo menos ao longo da nossa conversa, eu me senti muito à vontade. Então, parabenizar vocês, não só pela criação desse canal, não só pelo Fala Sapiens, e tudo que ele pode trazer nesse universo da educação. Que nem vou retomar lá a conversa, senão vai entender mais ainda. E também parabenizar os profissionais, as pessoas que estão aqui, desejar tudo de bom para o projeto de vocês, que vocês consigam encaminhá-lo, executá-lo exatamente como idealizado, porque como um admirador, né, principalmente dos meus alunos, dos esforços deles, eu também avalio
as propostas e reconheço a importância desse momento, dessa estratégia, sim, para poder levar informação para as pessoas de qualidade. É algo que a gente espera que você, depois que está nos acompanhando aí, compartilhe com o pessoal nas suas mídias, principalmente para aquelas pessoas do Zap Zap que hoje são muito informadas, ficaram conhecidas, né, subjetivamente com o tio do Zap, a tia do Zap. Manda para ele. Ele já mostrou pra gente que tem tempo para acompanhar outros materiais, então nos ajude na divulgação. E para vocês que também querem, seja na biologia ou não, em outros cursos, você tem interesse de continuar sua trajetória, de se empoderar pela educação, né? Saiba, nossos processos seletivos estão aí, são gratuitos. Eu tenho colegas de uma qualidade pessoal e profissional absurda, os servidores do campus são fantásticos, os alunos são tão qualificados como os professores, então muda muito a nossa rotina fazer parte aqui do campus. E venha nos conhecer, né? Fica esse recado. E pro pessoal aí do Fala Sapiens, muito, muito obrigado, é uma honra. Se eu puder ajudar mais para o futuro, me coloco à disposição, embora ache que tenha, né, consumido o tempo de uma forma traumática. Então, eu vou ser exilado como um convidado, não só desse programa, né, mas já criei um histórico para que outros também não me convidem, mas é assim mesmo. Jamais. A gente já conhecia, a gente já sabia que o papo ia ser longo, sim, que não ia ter como ser um papo curtinho, mas a gente... fico muito feliz e a gente gostaria de lembrar também, né, que as pessoas aqui da cidade, da cidade de Muzambinho, podem conhecer o campus. O nosso campus ele é aberto e as pessoas podem vir conhecer. Tem a cooperativa, o campus ele presta alguns serviços também. Então fica um convite, né? É isso aí, para todo mundo que quiser vir conhecer, né? Pessoal, o vestibular também é muito legal também você entender que não tem custo estudar como enfatizar, né? Estudar no IF não tem custos, né? Você não precisa pagar para estudar aqui. Na verdade, com professores de altíssima qualidade, muito bem qualificados, né, para estar aqui. Gosto muito de todos os professores que eu já conheci, que são muito bons mesmo. E é isso. Quero agradecer também ao Instituto Federal do Sul de Minas, né? Aqui o IF Campus Muzambinho, que nos proporcionou esse espaço, nos proporcionou essa oportunidade, né, de poder estar aqui fazendo isso. Toda a galera envolvida também, não vou falar o nome de todo mundo, porque se não posso esquecer de alguém e fica chata, mas toda a galera envolvida também aqui no Fala Sapiens, quero agradecer a todo mundo. E acompanha nas redes sociais, a gente tá com as redes sociais, lá a gente vai apresentar todos os convidados e também todos os participantes. Então, para conhecer melhor todo mundo, a gente vai deixar as redes sociais. Certo. Para também qualquer dúvida, se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto que foi abordado aqui hoje, você pode comentar ou em fotos, no direct, mandar em qualquer uma das redes sociais, e a gente vai acolher suas dúvidas e levar para o Paulo, porque ele que é o... Inclusive, ele que é o cabeça aqui do assunto, né? E no dia que ele puder estar tirando essas dúvidas, a gente vai levar as respostas a vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E qualquer coisa... Fala Sapiens!